Olá pessoal, bem-vindos de volta ao canal. Hoje vamos mergulhar em uma das histórias mais conhecidas do mundo, mas de um jeito que talvez você nunca tenha parado para pensar. Sim, estou falando de Davi e Golias. Mas não é só sobre um garoto derrotando um gigante, é sobre o poder da fé, da coragem e de enxergar além das aparências. Vamos juntos descobrir os detalhes que fazem dessa história algo tão transformador. Tudo começa em um cenário de tensão total no Vale de Elá. Imaginem a cena. De um lado, o exército de Israel, paralisado pelo medo. Do outro, os filisteus, confiantes e prontos para a batalha. E no meio dos dois exércitos, uma figura aterrorizante: Golias. Ele não era apenas um soldado, ele era uma máquina de guerra. A descrição dele é impressionante. Um gigante de quase 3 metros de altura, coberto por uma armadura de bronze pesadíssima, carregando uma lança com uma ponta de ferro que, sozinha, já era extremamente pesada. Ele era a personificação da força bruta e da intimidação. E por 40 dias, todas as manhãs e todas as tardes, Golias se apresentava e gritava um desafio que ecoava pelo vale, humilhando o exército de Israel. Por que vocês estão aí em formação de batalha? Escolham um homem para lutar comigo. Se ele me vencer, seremos seus escravos. Mas se eu o vencer, vocês serão nossos. O silêncio do lado de Israel era a resposta. Ninguém, nem o soldado mais experiente, tinha coragem de aceitar. O medo era um inimigo tão grande quanto o próprio Golias. O exército inteiro estava refém do pânico. É nesse cenário de desespero que entra em cena uma figura improvável: Davi. Ele era o filho mais novo de Jessé, um jovem pastor de ovelhas. Ele não era soldado, não tinha treinamento militar e nem sequer estava ali para lutar. Sua missão era simples: levar pães, grãos e queijos para seus irmãos mais velhos, que estavam no acampamento do exército. Ele era apenas o entregador, o garoto dos recados. Mas ao chegar lá, ele não encontra heróis corajosos. Ele encontra homens apavorados, fugindo da voz do gigante. Quando Davi ouve os insultos de Golias, algo muda dentro dele. Ele não vê apenas um gigante, ele vê um homem desafiando o Deus em quem ele confiava. A indignação toma conta dele, e ele faz uma pergunta que choca a todos: quem é esse filisteu, esse pagão, para desafiar os exércitos do Deus vivo? A reação dos outros soldados é imediata. Seu irmão mais velho o repreende, acusando-o de ser arrogante e de ter abandonado as ovelhas só para assistir à batalha. Outros soldados provavelmente riram dele, pensando: quem é esse garoto para falar assim? Eles viam Davi com os olhos do medo e da lógica humana. Mas Davi não se abala. Sua confiança não vinha de sua própria força, mas de suas experiências passadas. Ele conta ao rei Saul, que também estava sem esperança, sobre como Deus o livrou das garras de um leão e de um urso para proteger seu rebanho. Ele diz: o Senhor que me livrou do leão e do urso me livrará das mãos desse filisteu. Davi conectou suas batalhas passadas, aparentemente pequenas, com o desafio gigantesco que estava à sua frente. Ele sabia que o mesmo Deus que o protegeu no campo, o protegeria no campo de batalha. Essa é uma lição poderosa. As lutas que enfrentamos no nosso dia a dia nos preparam para os grandes desafios da vida. O rei Saul, talvez por puro desespero, concorda em deixar Davi lutar. Ele tenta vestir Davi com sua própria armadura, seu capacete de bronze, sua couraça, mas era pesada demais. Davi mal conseguia andar. Ele tira tudo e diz: não consigo lutar com isso. Não estou acostumado. Ele recusa as armas do mundo, as ferramentas que a lógica humana dizia que
que ele precisava. Em vez disso, ele pega o que conhece, seu cajado de pastor, uma funda a menos, que é tipo um estilingue de couro, e vai até um riacho próximo, onde escolhe 5 pedras lisas. Ele não precisava de muitas armas, apenas da ferramenta certa e da confiança no lugar certo. Agora, a cena final. Golias, o gigante, se aproxima, com um soldado à sua frente, carregando seu escudo. Quando ele vê Davi, um jovem com um cajado, ele se sente ofendido. Ele ri e zomba. Por acaso sou um cão, para você vir contra mim com pedaços de pau? Golias amaldiçoa Davi em nome de seus deuses e promete dar sua carne às aves do céu. A intimidação verbal era sua principal arma, mas a resposta de Davi é uma das declarações de fé mais poderosas de toda a Bíblia. Ele olha para o gigante e diz: você vem contra mim com espada, com lança e com dardo, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Hoje mesmo o Senhor o entregará nas minhas mãos, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Davi mudou a narrativa. A batalha não era mais entre Davi e Golias, era entre o Deus de Israel e os deuses dos filisteus. Enquanto Golias avança, Davi corre em sua direção. Ele não hesita. Ele coloca uma pedra na funda, gira com toda a força e precisão que aprendeu, protegendo suas ovelhas, e a pedra voa pelo ar e acerta o único ponto vulnerável do gigante, a testa. Golias cai com o rosto no chão. O impossível aconteceu. O silêncio no vale é quebrado por um grito de euforia do exército de Israel. Ao verem seu campeão caído, os filisteus fogem apavorados. A história de Davi e Golias nos ensina que os gigantes que enfrentamos, sejam eles quais forem, menos medo, ansiedade, um problema financeiro, uma doença menos, podem parecer invencíveis. O mundo pode olhar para nós e dizer que não temos as armas certas, que não somos fortes o suficiente. Mas Davi nos mostra que a perspectiva correta muda tudo. Não é sobre o tamanho do nosso problema, mas sobre o tamanho do nosso Deus. É sobre usar as ferramentas que Deus nos deu, por mais simples que pareçam, e confiar que Ele está lutando ao nosso lado. A coragem de Davi não era a ausência de medo, mas a decisão de agir apesar do medo, movido por uma fé inabalável. Então, da próxima vez que você se deparar com um gigante em sua vida, lembre-se de Davi, lembre-se de olhar para o desafio não com seus próprios olhos, mas com os olhos da fé. Aquilo que te preparou no passado pode ser exatamente o que você precisa para vencer hoje. Obrigado por assistirem a mais este vídeo. Se essa mensagem tocou você de alguma forma, deixe seu like, compartilhe com alguém que precise ouvir isso e não se esqueça de se inscrever no canal para mais reflexões como essa. A gente se vê na próxima.